Olá, olá, uma boa noite a todos. Acredito que já estamos sendo transmitidos aí para o nosso canal do YouTube. Muito bem, daremos início então ao nosso evento. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do evento da Jornada de Estudos Avançados em Contabilidade da UFPR. A palestra de hoje será com o professor doutor Carlos Alberto Dil, que falará sobre contabilidade em entidades esportivas. Lembramos que, para quem tem interesse no certificado de participação da jornada de estudos, deverá preencher o formulário de registro de frequência, que será disponibilizado no chat ao final dessa transmissão, ok? Será disponibilizado também um código que deverá ser informado no formulário, como forma de validação da sua presença. O código e o formulário ficarão disponíveis pelo tempo de 10 minutos após o final da palestra. Gostaria de convidar o professor doutor Vicente Pacheco para ser o moderador da palestra desta noite. O professor doutor Vicente Pacheco é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor associado no Departamento de Ciências Contábeis desta universidade, atuando no curso de Ciências Contábeis e no programa de pós-graduação em Contabilidade. É vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná e membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Já exerceu a função de coordenador do programa de pós-graduação em contabilidade dessa universidade, na gestão 2017-2019. Passo a palavra neste momento ao professor Dr. Vicente Pacheco, para darmos início a esta sessão. Aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. Obrigado, professora Anelisa. Eu vou fazer a mediação dessa palestra com muita satisfação, porque conheço o nosso palestrante de longa data. Fizemos palestras na maioria das capitais do Brasil, junto com o professor Dil, falando sobre futebol, um convite do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Contabilidade, junto com a revista Abracicom. E tive a oportunidade de conviver em vários momentos com o professor Dil, assisti palestras, várias palestras dele, e virei um fã do professor Dil. Então, fico muito contente que hoje eu vou ter a oportunidade de participar dessa palestra dele como mediador. Quem é o professor Dil? Olha, não precisaria muita apresentação, não. É um nome bastante conhecido pela sua vasta experiência, né? Mas é função do mediador, né, fazer uma breve leitura do currículo deles. Ele é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo EIC Montreal, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Engenheiro químico, me surpreendeu, sabia que o nosso amigo Dil era engenheiro químico? Parabéns! Né? Também tem curso de aperfeiçoamento em gerenciamento e qualidade total no Japão. 35 anos de experiência profissional, né? Uma longa estrada, mais de 20 anos aí em assessorias e consultorias, então tem muito para nos contar, né? Participou de mais de 300 projetos de consultoria, mais ou menos, e assessoria em grandes empresas. A produção dele é fantástica, né? Foi coordenador geral do projeto de negócio a negócio do Sebrae, que envolveu em perto de 11 instituições, cerca de 600 pessoas, umas 7 mil empresas no Rio Grande do Sul. Foi um evento de muito sucesso no ano 2010, 2011. Também foi coordenador de gestão e monitoramento de projetos de extensão produtiva e inovação da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimento, envolvendo cerca de 3 mil empresas. Presidente do Conselho Consultivo de várias empresas, né, Ferramentas Continental,
Solos Incorporadora, é membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Custos até 2022. Professor titular da Universidade de Unicinos, pesquisador também do programa de doutorado e mestrado dessa mesma universidade. Tem mais de 20 anos aí como docente, né, pesquisador. Um pouco mais de 200 artigos escritos, uns 10 livros publicados. E vai nos falar hoje sobre futebol. O senhor Dio, ele tem uma ligação muito grande com o Grêmio Futebol Clube, onde Grêmio Futebol Porto Alegrense, para quem não sabe, é isso, professor Dio? Né? É isso. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, o nosso velho conhecido Grêmio tem esse nome fantástico. Lá ele é membro do Conselho Deliberativo, né? Foi presidente da Comissão de Acompanhamento do Planejamento Estratégico, do Conselho Deliberativo, diretor de Finanças, diretor de Planejamento por 2 gestões, membro da Comissão Fiscal da Arena Porto Alegrense, S.A., que administra a Arena do Grêmio na gestão de 2012 a 2019. Também atuou como coordenador do curso de formação de dirigentes de futebol Grêmio Unicinos e é conselheiro pro bono do Instituto Geração Tricolor. Presidente do Instituto Internacional de Custo entre 2015 e 2019. Essa instituição atua em 14 países. Coordenadora acadêmica da área de Controladoria e Contabilidade Gerencial da Associação Nacional de Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, AMPECONT, 2010-2015. Membro do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, membro convidado da coordenação do Capítulo Sul. Bem, esse foi um breve resumo do vasto currículo do nosso palestrante dessa noite, professor Dr. Carlos Dio, a quem eu passo a palavra. Seja bem-vindo, né? Esteja à vontade. Muito obrigado, professor Pacheco. Professor Pacheco, como sempre, é muito gentil nas suas palavras, mas a vantagem, professor Pacheco, é que a gente, quando é jovem há mais tempo, né, a gente acaba acumulando algumas experiências. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente bater um papo, então, sobre essa questão da contabilidade e da gestão em entidades desportivas, né. Eu queria agradecer, inicialmente, o convite da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho vários amigos aí, além do professor Pacheco, a professora Simone, o professor Lauro Brito, que já se aposentou, e outros tantos que já estiveram, que estão aí na Universidade Federal do Paraná. Já tive algumas vezes aí para bancas e eventos, e é sempre uma satisfação reencontrar os amigos e colegas, ainda que seja à distância. Esse material que eu vou compartilhar com vocês aqui é um material que o professor Clóvis e eu desenvolvemos. O professor Clóvis é um expert na parte normativa, especialmente, da contabilidade esportiva, e eu sou uma pessoa que trabalha mais com o viés da gestão dentro dos clubes de futebol, tanto do ponto de vista profissional, né, prático, quanto do ponto de vista acadêmico. O professor Pacheco gentilmente destacou. Bom, por que o futebol ele traz essa paixão tão grande? E muitas vezes para nós, brasileiros, esse aspecto é mais forte, né? Vocês estão vendo aí os escudos dos 8 clubes que fazem os considerados maiores clássicos mundiais de futebol, né? O Barcelona e o Real Madrid, o Boca Juniors e o River, o Grêmio e o Colorado, e o Shakhtar e o Galatasaray na Turquia são considerados os mais clássicos, mais acirrados. Isso desperta paixões que levam as pessoas a buscarem sempre entender cada vez mais os clubes, né, e o seu impacto na vida das pessoas. Qual é a característica, em geral, dos clubes no Brasil? Né? Eles são, em geral, sem fins lucrativos, eles têm eleições periódicas, ainda que algumas sejam, até pouco tempo atrás, bastante discutíveis, tem uma influência muito forte de stakeholders,
de pessoas que não estão diretamente ligadas a futebol, mas a imprensa, mesmo os torcedores que não são exatamente sócios, mas que são torcedores também, tem componentes políticos e emocionais, né, muito fortes que afetam a tomada de decisão dos gestores, uma tendência a agir no curto prazo, porque os campeonatos nunca passam de 6 meses, 8 meses, e um palco para oportunistas, né? Quantos políticos, vamos dizer assim, a gente conhece que iniciaram no futebol, né, usando o futebol como trampolim. Na Inglaterra e na Espanha é um pouco diferente, nós temos casos de proprietários, na Alemanha tem clubes listados em bolsa, né, e tem uma realidade na Europa um pouco diferente. Esses clubes, mesmo os que têm proprietários, eles raramente quebram, raramente falem, né, e mesmo nesse caso são recuperados, como a história tem mostrado. Muitos têm mais de 100 anos, né, e pouquíssimos ficaram completamente pelo caminho. Alguns diminuíram, caíram para a segunda, terceira divisão, voltaram a ser amadores, mas raramente eles ficam pelo caminho. Eles têm uma fidelidade impressionante do seu público, né, peguem o caso das equipes do Nordeste, algumas que não têm quase nenhuma expressão nacional, e a gente gosta de citar sempre o caso do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é um clube que tem uma torcida extremamente fiel, inclusive muitas vezes agressiva, né? E, no entanto, o famoso Chavante de Pelotas, e, no entanto, não tem quase nenhum significado esportivo, né? Não tem representatividade esportiva, a não ser pela idade, né? Tem uma questão cultural muito forte também, eles estão sempre associados, é muito comum ver a associação dos símbolos dos clubes com uma região, não só aqui no Brasil, mas vejam o caso do Barcelona, ou do País Basco, na Espanha, que também tem uma série de relações culturais. E tem um enorme mercado, né, em torno de 2% dos PIBs nacionais na maior parte dos países. E, em geral, né, não só no Brasil, eles enfrentam problemas graves de caixa, tanto é que uma boa parte das regras que a FIFA, a UEFA e mesmo aqui no Brasil se impuseram são para garantir o fair play financeiro, tá? Vamos ver um pouco das regras que estão presentes no Brasil, né? Tem uma interferência cada vez mais forte do Estado na regulação do desporto e do futebol, principalmente. Em 93 tivemos uma nova regra para o futebol, que foi a Lei Zico. Depois, em 98, a Lei Pelé, com a extinção do passe. Em 2003, a Lei de Moralização do Futebol, que exigiu uma série de adaptações dos clubes em relação a demonstrações contábeis, eleições e uma série de outras coisas. A lei do Profut, em 2015, em que visava a modernização e também a responsabilização fiscal, né, no futebol. Teve como contrapartida alguns benefícios para os clubes que aderiram à lei e conseguiram se manter dentro desse contexto. Mas tudo isso leva a uma pergunta: como é que nós estamos administrando os nossos clubes? E aí eu faço essa pergunta para você: se o gestor de... quem seria?
Então, na verdade, a gente estaria talvez mais próximo desse tipo de comportamento, como gestores de futebol, do que dos craques, né? Mas o que compõe, né, a contabilidade dos clubes? Atletas, né, que entram como tanto como empregados como ativos também, ativos intangíveis, a cota de TV como receita, patrocínios, camisetas, placas, etc., quadro social, os sócios do clube, e estádio em alguns casos, nem todos ainda mais hoje em dia, tem muitos clubes que têm uma terceira empresa, por causa do Grêmio, Palmeiras, Corinthians, gerindo o próprio estádio, tá? E outras receitas de marketing, que no Brasil, especialmente, são bastante baixas, em termos proporcionais. Onde é que sai esse dinheiro? Ele vai para a folha de futebol profissional, em torno de 60% desse valor, categorias de base em torno de 5% a 10%, depende do clube, né, da política do clube, juros e dívidas em torno de 15%, e despesas administrativas 10%. Além disso, depreciação e amortização, que representam um valor significativo e muitas vezes mascara as despesas dos clubes, por isso que hoje em dia se usa muito o EBITDA para avaliar realmente a geração de recursos por parte dos clubes. Tá? A gente tem basicamente duas abordagens de gestão para os clubes de futebol, para qualquer entidade. A primeira, que é uma abordagem econômica contábil, que visa a rentabilidade, o longo prazo, e vai avaliar principalmente custos e receitas que geram lucro ou a sobra, como é o caso das entidades sem fins lucrativos. E a financeira, que muitas vezes é a principal mazela dos clubes, na qual nós temos, então, foco em disponibilidade, principalmente no curto prazo, e a gestão do carro. As principais receitas, então. Os atletas, que é o passe, entre aspas, né, que não existe mais, né, são os gerentes econômicos, formação de atletas até 5% proporcional ao tempo que o atleta passou no clube, tá? Cotas de TV, uma parte fixa, uma parte variável, no caso do Brasil, Copa do Brasil, Copa Libertadores, campeonatos regionais, que provavelmente em muitos casos já não são pagos e cada vez menos ainda. Estádios, em termos de bilheteria, locações como camarotes, estacionamentos e coisas do gênero, e os patrocínios, a camiseta, né, que é limitado pelo espaço da própria camiseta e pela exposição que se consegue nos canais, né, seja TV ou streaming,
placas de estádio e parcerias, que é o negócio mais interessante hoje, que é usar os clubes como plataforma de negócios. Tá? Outras receitas de marketing também são possíveis, como royalties e licenciamento, e aquelas advindas das lojas dos clubes, sejam oficiais ou franqueadas. Como é que se compõe essas receitas ao longo dos anos, né? Continua sendo a receita com atletas a principal fonte de receitas da maior parte dos clubes, e as cotas de TV. Isso não mudou muito nos últimos anos, em alguns casos houve até uma disparada dos valores em relação aos atletas. Tá? As transferências, só para vocês terem uma ideia de como cresceram, né, mais ou menos pela década de 80, um pouco antes, Pelé foi transferido, o maior jogador da história, né, que recentemente completou 80 anos, Pelé, tricampeão do mundo pela seleção brasileira, bicampeão da Libertadores pelo Santos, campeão mundial com o clube, o Zico, Falcão, Careca, que jogaram Copa do Mundo, tiveram essas transferências em valores atualizados. O Neymar, que não ganhou nenhuma Copa do Mundo, na sua última transferência para o PSG, foi vendido por 822 milhões. Comparem, 822 milhões é 20 vezes o valor do Pelé para alguém que não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Lucas, do São Paulo, 117 milhões. O Oscar, que era do Colorado, 93 milhões. Paulinho, do Corinthians, 58 milhões. Gabriel Jesus, 121 milhões. E o Arthur, que foi do Grêmio para o Barcelona, por 180 milhões. Vejam a comparação desses jogadores com aqueles nos anos 80, como isso subiu, né? Esses valores são valores atualizados, tá? O que acontece é que essas receitas, na mesma forma que vão crescendo no futebol, elas são acompanhadas pelas despesas. É uma relação quase direta, em 100%, entre o crescimento das receitas no futebol e o crescimento dos salários. Diferente de outras modalidades que estabeleceram tetos para os salários, ainda que sejam elevados, como o caso da NBA americana, no futebol isso não é comum. Já se tentou fazer isso nos anos 90 no Brasil, mas curiosamente os clubes que propuseram isso foram os primeiros a romper o pacto, né? E o que acontece, né? Houve, em alguns casos, a ponto das despesas, né, de custos, as despesas e custos subirem mais do que a própria receita em termos proporcionais, né? Isso no curto prazo às vezes é possível, mas no longo prazo vai tornar inviável um clube. Isso não é só no Brasil, né? Essa aqui é a evolução, por exemplo, do Barcelona quando fez, né, a sua virada no início dos anos 2000, lá com o Ferran Soriano. Tá? E por que essas coisas acontecem desse jeito, essa despesa, né? Olha só, em 1980, Sócrates recebeu o maior salário do futebol brasileiro, 115 mil reais por mês em valores atualizados. Maradona, 280 mil, que foi nos anos 80, talvez o maior jogador dos anos 80, 280 mil em valores atualizados. Em 2010, o que nós temos? Neymar, 2,3 bilhões, o Ronaldinho, que agora parou, chegou a receber 900 mil reais por mês, Marcelo Moreno, jogou no Grêmio e em outros clubes, 280 mil, Fred, do Fluminense, 750 mil, do Alessandro no Colorado, 600 mil, Colorado não, Internacional, né, Colorado é outro clube, o Valdívia no Palmeiras, 500 mil, e o Barcos no Grêmio recebendo 500 mil. Então, esse tipo de situação toda levou ao aumento das despesas dentro dos clubes, né? E por que os clubes fazem isso? Porque tem se estudado muito no futebol quais elementos levam os clubes ao sucesso, tá? E o que tem se assim como se deparado como sendo a única coisa que garante de uma certa forma o sucesso, que é ter uma relação forte com o sucesso, é o tamanho da massa salarial, ou seja, os clubes que pagam maiores salários têm a maior probabilidade, no caso aqui da Liga Inglesa, 94% de probabilidade de estar nos mais bem colocados em termos de ranking esportivo. Então, é uma das poucas relações que já consensadas na literatura sobre contabilidade esportiva, tá? Então, realmente, há uma relação entre êxito esportivo e salários,
que façam que os clubes busquem sempre pagar melhores salários. É curioso aqui e interessante observar que isso não está relacionado, não há, estudos já foram feitos, não há uma relação tão direta no caso da contratação de jogadores, ou seja, valores gastos em contratação normalmente não tem um efeito tão positivo quanto os valores gastos em massa salarial. Tá? Bom, despesas, então, no Brasil, em torno do futebol profissional, como eu falei para vocês, 60%, que basicamente estão aí salário e imagem de jogadores e os encargos. A comissão técnica, treinador, preparador físico, auxiliares, muitas vezes recebem, inclusive, como pessoa jurídica. As categorias de base, eles são 5%. Em geral, nós temos aqui comissões técnicas diferentes por categoria, sub-20, sub-17, sub-14, etc. Hoje, alguns clubes têm entre 20 e 23, a chamada equipe de transição. Juros e dívidas comem em torno de 15% das despesas dos clubes, e isso se deve muito à má gestão financeira, né, e a um desencaixe que obriga a assunção de dívidas, com aquela expectativa de que, bom, agora nesse final desse ano, eu vou pegar um craque nosso aqui e vou vender por uma bagatela, né, uma Babilônia de dinheiro, e vou recuperar o caixa. E muitas vezes isso não acontece, né, só que as despesas continuam chegando. As despesas administrativas em torno de 10%, normalmente umas estruturas pouco organizadas e um certo apadrinhamento e pouco profissionalismo. Agora há pouco, um aluno meu entregou um trabalho de conclusão em que ele fez um estudo com clubes de empresa, nessa nova modalidade existente no Brasil, e ainda assim, também nesses clubes se nota um menor profissionalismo ainda em relação a empresas, entre aspas, normais, né? Nós temos ainda 10% de prestação e amortização, que não são os contratos de jogadores que não tem nenhum efeito caixa praticamente, tá? E as dívidas, né? Da onde que vem? Olha, em 2017 a situação do Botafogo, 720 milhões de dívidas. Tanto é que o clube tentou se transformar em empresa, voltou atrás, foi inviabilizado e tal. O Internacional, que foi excluído do Profut, né? E outros tantos. Vejam o Cruzeiro como não estava tão ruim em 2017 e a aventura que fez em 2018 e 2019, em termos de contratação de jogadores, levou o clube à segunda divisão. Aliás, sobre isso nós vamos falar na sequência. E as dívidas, então, olha por torcedor as dívidas, né? Nós temos aqui uma dívida por torcedor, tá, de torno de R$355 por torcedor, ou seja, se o Botafogo quisesse pagar as suas dívidas, cada torcedor do Botafogo, torcedor do Botafogo teria que desencaixar R$355 só para pagar a dívida. Se a gente olhar pelo número de sócios, por exemplo, vocês vão perceber que no caso do Botafogo, cada sócio do Botafogo precisaria tirar R$20 mil do bolso para pagar as suas dívidas. Vejam o caso do Vasco, né? O famoso Vasco, né? Do Eurico Miranda, que teria que ser também R$20 mil por torcedor, por sócio para pagar a dívida, né? Só para pagar a dívida, né? Aí tem clubes que estão melhor, mas, por exemplo, o caso do Grêmio, São Paulo, são normalmente tidos como exemplo de boa gestão, tem dívidas menores, e o Flamengo, o valor da dívida por torcedor é muito baixo pelo fato de o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, né? Mas vejam como aqui no caso do número de sócios já essa dívida aumenta bastante se comparar, por exemplo, com o Grêmio ou com o São Paulo, né, que tem dívidas baixas por sócio, alguma das menores dívidas por sócio no caso, né? E essas dívidas vêm evoluindo, né, de forma mais ou menos permanente, constante, ao longo dos últimos anos. E, inclusive, as dívidas bancárias cresceram, né, o que são as dívidas normalmente mais caras, né, e trazem maior encargo, maior custo de capital. Por que isso ocorre, né? Isso ocorre porque os clubes buscam ter um melhor desempenho financeiro para, com isso, bancar a sua massa salarial e, com isso, buscar o êxito esportivo, né? Então, vejam
aqui no caso, por exemplo, esse estudo aqui feito pelos colegas em 2009 aqui, mostrando o comportamento do ranking e do desempenho financeiro, ou seja, uma relação inversa. Quem estava melhor no ranking tinha melhor desempenho financeiro. Nem sempre é assim. Tá? Agora, o que acontece? Na parte de baixo, isso é uma coisa que a gente cada vez mais tem certeza, né? Os clubes nesse estudo com o pior desempenho na parte de baixo também tinham o pior desempenho do ponto de vista do ranking. Agora, observe uma coisa curiosa. Vocês viram aqui que tem 5 clubes aqui. 4 deles estão em laranja e somente um está em verde. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem por que esses 4 estão em laranja e somente um está em verde. Quem acompanha futebol já deve ter se dado conta. Desses 4 clubes, após esse período aqui, somente o Flamengo não foi rebaixado. Né? O Vasco, 2 vezes, o Atlético Mineiro, o Botafogo e o São Caetano, que foi até a Série D praticamente. Então vejam que isso é uma coisa que cada vez mais se confirma, que o melhor desempenho financeiro não leva necessariamente ao melhor desempenho esportivo, porém o pior desempenho financeiro leva normalmente ao pior desempenho esportivo. Tá? O que tem que se falar, então, né? Tem que se eliminar, em grande parte, a dívida bancária para que se possa cada vez mais ter recursos próprios para poder sustentar esses gastos e não desperdiçar recursos em custo de capital, por exemplo. Tá? E isso se consegue com gestão, melhorando a gestão e descolando né, as receitas das despesas de tal forma que se possa, com isso, ter condições vantajosas tanto para sustentar a gestão como para atrair jogadores de maior qualidade. Tá? O que nós podemos fazer? Gerir com responsabilidade é uma das coisas que a gente vai fazer para garantir que os clubes se mantenham, né? Na verdade, avaliar sempre os impactos de curto, médio e longo prazo na gestão dos clubes. Pensar o seguinte: o clube não acaba na minha gestão. Eu tenho que sempre, como gestor, eu fizer a seguinte pergunta: se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão, o próximo gestor, independente de quem seja, iria aprovar? Ou seja, se eu fosse o próximo gestor, eu gostaria da decisão que o atual gestor está tomando em termos de decisão nos clubes. Então, gerir com responsabilidade é pensar no curto, médio e longo prazo e não tentar, muitas vezes, resolver uma situação esportiva, às vezes pontual, e com isso complicar bastante a vida do clube por muitos anos. Isso, vários clubes passaram por isso, foi o caso do Flamengo, o Grêmio, o Internacional está passando por isso, o Cruzeiro vai passar por isso, e outros clubes, o próprio Fluminense. Então, o impacto de más decisões, principalmente acumuladas do ponto de vista financeiro, leva a impactos que vão ser, por muito tempo, duradouros para os clubes. Né? Inclusive, há uns anos atrás, isso aí lá no final dos anos 80, na verdade, teve um dirigente que assumiu o Internacional e que foram cobrar dele um time melhor e tal, etc. E ele disse assim: eu não vim aqui para ganhar títulos, eu vim aqui para pagar títulos. Né? Ou títulos no sentido de duplicatas e coisas do gênero. Ou seja, tinha muito boleto entrando e o clube tinha que priorizar isso antes de se tornar insolvente. Tá? Tem que se buscar também fazer alongamento das dívidas. O Grêmio fez uma troca muito importante de dívidas nos últimos anos, de curto prazo para dívidas de longo prazo, que são dívidas sempre com menor custo e menor pressão sobre o fluxo de caixa. Muitos clubes acabam aceitando fazer maus negócios, tanto na negociação de atletas quanto em outras decisões, em função simplesmente de não ter possibilidade de esperar mais tempo. Né? Até alguns anos atrás, já mais de 4, 5 anos, a gente tentou implementar no Grêmio uma política de coisa normal em empresas, fazer as famosas 3 cotações com fornecedores e escolher aquele que oferecia o menor preço.
E alguns gestores vieram me justificar que isso era muito difícil de fazer, pelo simples fato de que, como os fornecedores dos clubes sempre têm um receio enorme de fornecer e não receber, então eles acabam fazendo um sobrepreço muito grande, ou o que muitas vezes acontece simplesmente você não tem um conjunto de fornecedores muito grande disposto a fornecer para o clube. Então, você se obriga a escolher aquele único fornecedor que pode te atender naquele momento. Então, as melhores práticas de gestão muitas vezes ficam impedidas de serem adotadas por causa da pressão do fluxo de caixa e do histórico, né, da reputação de maus pagadores que os clubes têm. Tem que também remunerar com responsabilidade, tem crescido no Brasil, a gente tem estudado isso. Há pouco tempo, um aluno meu defendeu uma dissertação sobre remuneração por desempenho no futebol, então cada vez mais é possível se trazer essa remuneração por produtividade, aumentar tanto quanto possível a proporção variável da remuneração dos atletas nos clubes de futebol, de forma a poder deixar também a massa salarial, de uma certa forma, bastante variável, bastante vinculada ao desempenho do clube. Ou seja, se o clube não consegue um bom desempenho, ele não vai pagar bons prêmios. Então, também a pressão financeira da folha diminui. Tá? E aumentar o capital de giro líquido, porque isso é importante para a gestão do curto prazo. Os clubes normalmente trabalham com capital de giro negativo, e isso leva à necessidade frequente de buscar antecipação de receitas ou buscar financiamento, muitas vezes em entidades públicas. Quando eu trabalhei na diretoria de finanças do Grêmio, entre 2009 e 2010, naquela época a gente pagava 2 a 3 vezes o custo de capital normal do mercado, indo numa instituição financeira, não só porque pouquíssimas instituições financeiras faziam negócio com o clube, como também porque, como os clubes tinham e têm, né, a pecha de maus pagadores, e isso aumenta o risco da instituição financeira, ela, portanto, vai, obviamente, colocar isso no seu custo. Tá? Eu posso explorar melhor o patrimônio, os clubes, de uma forma geral, exploram muito mal o patrimônio. Por exemplo, não é tão comum se ter no Brasil visitas guiadas, cobradas, etc., nos estádios, na estrutura física dos clubes, ou ao uso das estruturas físicas para outros objetivos que não somente o futebol, né? Mas quantas das estruturas físicas dos clubes poderiam ser usadas, por exemplo, para execução, né, para realização de eventos, mesmo desde eventos grandes como shows que eventualmente acontecem, até eventos menores como casamentos, formaturas, etc., etc. Tá? Então, isso é uma coisa que poderia ser explorada. Aumentar a disponibilidade dos clubes em termos de caixa, né, porque isso vai permitir se pagar melhores salários, e com esses salários melhores, sim, aumentar o êxito esportivo, e com isso também gerar mais receitas, entra num círculo virtuoso. Tá? Receitas, a gente deve procurar diminuir a volatilidade. Isso já é muito curioso de ver. Muita gente diz assim, poxa, como os clubes ficaram melhores na sua relação com os torcedores ou aficionados a partir da metade dos anos 2000, 2005, 2006, etc., porque a volatilidade do quadro social diminuiu. De fato, é verdade, diminuiu, aumentou o número de sócios bastante, mas isso tem a ver muito com o fato de que se começou a usar, muitos clubes passaram a usar, a partir da metade dos anos 2000, o débito em conta para a associação. Lá, até os anos 2000, o normal para se manter sócio do clube era receber, lá nos anos 80, 70, 80, se pagava o carnê lá no caixa do clube, né? Depois disso, nos anos 80, 90, começou a se ter o carnê ou o boleto via banco ou via internet, mas eu ainda assim era obrigado a usar, eu tinha que tomar uma ação para pagar o carnê, né? E o que aconteceu? Passou que os clubes começaram a usar o débito em conta, e o débito em conta tem a seguinte característica: na medida em que
eu quero cancelar o débito em conta, eu vou ter que tomar uma ação. Então, uma frustração localizada do resultado do clube, e o sócio pensa, pô, vou ter que ir no banco, vou ter que ligar para o banco, vou entrar no aplicativo e tal, etc. Ele acaba desistindo de ser sócio e continua. Então, essa maior fidelidade do clube tem muito a ver também com um aspecto prático de gestão, né? Também buscar diversificar as receitas e explorar receitas em várias outras coisas, como licenciamento, vários produtos podem ser licenciados, porque os clubes, diferentes de uma empresa tradicional, eles têm uma enorme fidelidade dos seus clientes, né, que são sócios. E aí explorar também esse relacionamento com associados e aficionados, oferecendo uma modalidade muito grande de produtos, de tal forma que, inclusive, passa a ser desvantajoso se desassociar, porque vai perder descontos e outras coisas do gênero, tá? Então, também melhorar a contratação em todas as áreas, futebol, marketing, patrimônio, etc., para diminuir o risco de se contratar pessoas com menor qualidade e que depois vão gerar simplesmente custo, né, e despesas e não receitas, né? Tirar todos os esqueletos do armário. Isso é muito comum nos clubes de futebol. Esqueletos, dívidas não pagas, passivos não reconhecidos e tal. O Grêmio, por exemplo, nos últimos 5 anos fez um trabalho fortíssimo de reconhecimento, em primeiro lugar, que aumentou o passivo, e, por outro lado, de eliminação dos passivos que haviam, e isso foi muito positivo, porque o clube hoje eliminou todos os passivos que havia, né, e isso não cria uma pressão sobre o caixa e também não cria, né, surpresas, e as surpresas normalmente afetam o caixa de tal forma que isso gera um impacto no curto prazo e que obriga a assumir muitas vezes custos maiores de capital, tá? Cuidar do principal patrimônio do clube, que são os atletas, né? Os atletas são normatizados, né? A relação dos atletas é normatizada por algumas normas que têm implicações contábeis a partir da Lei Pelé, né? E da transparência, que mostra como se explora a gestão do patrimônio, né? Do desporto profissional, da transparência financeira e administrativa, que é exigida a partir de 2003, os clubes são obrigados a publicar balanços, etc. Tanto é que, se vocês fizerem algum pequeno trabalho, pelo menos, vocês vão verificar que, a partir de 2003, os clubes publicam seus balanços de forma mais ou menos regular, tá? Só os menores que não. Hoje mesmo, nós, no nosso grupo de pesquisa, nós temos em torno de 500 ou 600 demonstrações contábeis, talvez aí a partir dos anos 2010, quase todas dos principais clubes brasileiros, né? Nós temos isso acumulado, essa informação, tá? A publicação das demonstrações contábeis também padronizadas, separadas por atividade econômica e submetidas à auditoria independente, tá? O Conselho também trouxe algumas normativas, que é a norma brasileira 10.3, regulando os procedimentos que os clubes devem adotar. Então, tem uma legislação bem mais estrita para isso hoje, tá? E em 2013, surge a ITG 2003, que ela está associada, né, com o Profut, e é um avanço em relação a essa norma anterior. Nos clubes de futebol, o atleta é considerado um intangível, assim como a marca e outros elementos. Então, o principal atleta, na verdade, o principal ativo, na verdade, é o atleta, e os valores que são gastos diretamente relacionados com a formação, aquisição e renovação dos contratos, inclusive luvas, cláusulas, comissões, etc., né, desde que sejam esperados benefícios econômicos atribuíveis ao ativo, ou seja, o contrato um jogador não para aposentar, mas para ele gerar receita, e que podem ser esses custos mensurados com confiabilidade. E o que faz, inclusive, com que os clubes se obriguem a controlar esses custos, né? Valores gastos em formação, então, que não estejam diretamente relacionados com os clubes, vão ser relacionados com despesas, e aí não vão entrar na formação dos atletas, né? E os atletas em formação, quando assinam contratos profissionais, eles vão ser reclassificados, então, como atletas formados,
e aí a assinatura de um contrato saindo de formação aos 16 anos, né, já é possível assinar contratos a partir dos 16 anos com atletas profissionais, a partir dos 16 por um período máximo de 5 anos. Aqui é muito curioso, né, porque às vezes a gente vê assim, muitos de vocês devem ter observado, que às vezes a gente assina um contrato lá, já aconteceu, um menino, hoje, principalmente meninos ainda, mas já as meninas, né, com 16 anos é promissor, e a gente vai lá e assina um contrato para segurar ele por 5 anos e tal, etc., e ali na frente, né, que nem o foguete molhado aquele da chabu, o atleta não confirma a sua qualidade técnica. A gente fica, aí quando a gente vê lá um menino com 17, 18 anos, aí alguém diz assim, puxa, mas quem foi o louco que assinou por 5 anos com esse sujeito aí? Ele não serve para atleta profissional no nosso time, tá? Só que pode acontecer o contrário também, a gente fica em dúvida quando assina o primeiro contrato com o menino, e aí assina por 2, 3 anos, e ele com 18, 19 anos arrebenta a boca do balão e acaba saindo praticamente de graça. Então essa decisão aos 16 anos é uma decisão extremamente arriscada e tem que ser muito bem avaliada. Para quem olha de fora, quando erra, quando erra e assina por 5 anos um jogador que não é promissor, estava errado. Quando assina por 2 anos e o jogador estoura, estava errado também. Então é sempre uma decisão bastante complicada e, obviamente, como ela apresenta risco, a gente vai acertar e errar. O que a gente espera, obviamente, né, é acertar mais do que errar, tá? Os direitos contratuais sobre os atletas, então, devem ser amortizados de acordo com o prazo do contrato, então vai ser amortizado proporcionalmente ao tempo de contrato, conforme o tempo de contrato ele vai passando, eu vou diminuindo. Vamos supor que o contrato total do atleta preveja um valor de 10 milhões, né, e eu tenho a perspectiva de vendê-lo ao final do contrato por 10 milhões, e eu assino por 4 anos. Então, a cada ano eu vou ser obrigado a reduzir 2,5 milhões daquele ativo. Por isso que, aparentemente, a depreciação, muitas vezes, leva um aparente déficit dos clubes, quando muitas vezes até o EBITDA é positivo, porque essa depreciação ela é bastante significativa e uma das rubricas que uma hora é feito no balanço dos clubes, tá? Uma vez, então, a gente tem que ver, reavaliar a possibilidade de recuperar esse valor, e aí, se não for recuperável, a gente vai ter que colocar como perda no resultado, tá? E também cláusulas indenizatórias e compensatórias deve ser registrada em conta específica também como receita. Aí, aqui nós pegamos um exemplo em 2018 aqui do clube para ver onde estão relacionados os atletas lá, né? Então, despesas não circulantes, investimentos, despesas antecipadas, aqui, valores, né, investimentos imobilizados, intangíveis, olha o valor como é significativo no total do ativo, né? Então, vejam como isso é bastante significativo para os clubes ao longo do tempo, tá? O registro, então, desses atletas deve ser bastante rigoroso para garantir que a gente possa ter o controle e justificar os gastos né, justificar os gastos que vão formar o ativo do clube, né? Então é importante ter isso também. Tem coisas do tipo alojamento, alimentação, transporte, educação e categoria também tem que ser separada, né, por regime de competência. Por exemplo, aqui pegamos também um outro exemplo do Grêmio, vejam aqui por categorias, né, o que é feito de investimento nos clubes, em termos de categoria sub-20, sub-19, sub-17, sub-16, tal. Essa separação aqui varia muito, tá, pessoal? Os clubes às vezes separam de forma diferente esses atletas, tá bem? Então, aqui a gente tem o número de atletas por categoria. Eu conheço bastante a realidade do Grêmio, mas a maioria dos clubes é muito parecido. Em geral, aqui, essas categorias têm em torno de 25 a 30 atletas por ano de nascimento, né, por categoria aqui, tá? Não passa muito disso, tá? O que mais nós podemos fazer, né, para garantir a boa gestão da entidade, além desses controles todos em relação aos atletas, né? Manter o uso dos princípios fundamentais contábeis. Atenção principal é o princípio da entidade e da continuidade. Gerir a organização como uma organização normal,
com profissionalismo e governança cada vez mais exigido nos clubes. Aprender a conviver com a paixão. Em grande parte, futebol é resultado. É curioso como a gente, acompanhando a gestão dos clubes mais a miúde, a gente percebe que tem alguns profissionais que permanecem no clube por muitos anos, mesmo trocando a gestão, inclusive por adversários políticos, alguns profissionais permanecem e outros são trocados. Por que isso? Muitos poderiam simplificar e dizer, não, esses permaneceram porque eles são puxa-sacos, não sei o que mais, não, mas pode ser realmente porque eles conseguem separar a paixão com razão e manter um mínimo de profissionalismo. Tá? Aprender a viver com o jogo político, vai sempre haver sucessões, troca de gestão, disputa política, os clubes são muito dados a isso, não fosse a questão da própria uso do clube para a política partidária, ele é um palco importante de disposição. Tá? Pensar em longo prazo, o campeonato, o dirigente e a gestão passam, mas o clube fica, o clube tem que permanecer. E a maior parte dos clubes permanece, mas é muito melhor permanecer em condições bastante salutares, né? E aí um pensamento aí do falecido poeta gaúcho Mário Quintana, né? Eles passarão, eu passaria. Se fizermos tudo isso que a gente falou, se a gente tiver cuidado na gestão do clube, se a gente pautar por ações bastante profissionais, se a gente tiver cuidado na gestão do clube, a gente souber separar uma coisa da outra, se a gente souber conviver com a paixão, se a gente souber conviver com o jogo político, se a gente mantiver a cabeça com profissionalismo e governança, no que a gente vai, no final, se transformar. Um pouquinho aqui, que era para entrar esse videozinho aqui. Um minutinho só, pessoal, que houve um problema de link aqui.
Agradeço a atenção de vocês, espero que possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como é que a gente vê a gestão e a contabilidade esportiva dos clubes de futebol no Brasil. Então, devolvo a palavra para o professor Pacheco, a quem já agradeço de antemão a gentileza, e fico à disposição para caso haja perguntas. Obrigado. Obrigado, professor Dil. Enquanto você falava, eu voltava no tempo e me veio à memória como começou esse evento, né? Esse evento que nós estamos participando hoje deve ser aí a 25ª edição, acho que 25ª edição. Começou com o professor Wilson Espinosa. O professor Espinosa era um carioca, ele veio do Rio de Janeiro para dar aula no nosso curso de graduação. Então, ele era doutor, nossa, para nós, assim, nossa, professor doutor, a gente ouvia falar que existia, né, mas nunca tinha visto, acho que um professor doutor em contabilidade, né, lá nos anos de 1995. E ele começou a organizar esse evento mais para a área de pós-graduação, que na época seria especializações, né. E o evento foi crescendo, aí o curso de graduação tomou conta do evento, e foi sempre um sucesso, né? Todo evento são novos organizadores, o pessoal que faz com muito carinho. Mas eu estava lembrando do professor Wilson Espinosa, que se aposentou do nosso departamento já faz alguns anos, né? E ele deu o pontapé inicial. Enquanto você falava, eu fiz algumas anotações a respeito do que você estava falando, né? Aí eu lembrei dos patrocínios da Caixa Econômica Federal. Alguns clubes, eles tinham lá o patrocínio da Caixa. Agora, para ter esse patrocínio, o clube tinha que estar em dia, ele tinha que ter a CND. Ou seja, a Caixa colocava um dinheiro, mas o clube tinha que pagar as suas contas lá do INSS, sério, né? Senão ele não ia ter a CND. E se ele não tivesse a CND, ele não recebia. Por quê? Para ele receber aquela cota, ele tinha que apresentar a CND. Né? Então, eram coisas que não vêm a público. Né? Não vem a público. Mas então o governo usava a Caixa Econômica como uma forma de arrecadação. Então, muito daquele dinheiro que a Caixa Econômica colocava com o patrocínio acaba voltando para pagamento de impostos. Né? Então, política e futebol. Com certeza, esse novo Covid vai fazer algumas alterações, né? Eu vou ter que falar alguma coisa do Paraná Clube, não tem como fugir, né? Não sou só torcedor do Paraná Clube, eu fui presidente do Conselho Fiscal, sou do Conselho Deliberativo e vivo a vida diária do Paraná Clube, uma série de coisas, né? Aí eu estava pensando num jogo com 2.000 torcedores lá, né? Juntão por cabeça. Não era melhor permanecer só com a televisão? Tem custo de limpeza, de segurança, de porteiro, de bilheteiro, emitir bilhete, só dá prejuízo. Eu acho que, né, se o clube não tiver aí uma garantia mínima de 10.000 torcedores presentes na partida, acho que é melhor continuar só pela televisão. Né? Fica aí uma sugestão. Aí. Não é o caso do Grêmio. O Grêmio menos de 40.000 não tem, né? Mas é o Paraná Clube, né? Aí você falou também, né, da ITG 2003 e outras legislações que envolvem o contador de uma forma direta. Sim, né? Direta. A minha disciplina, no mestrado, doutorado do nosso programa, é contabilidade do terceiro setor. Porque depois que comecei a conhecer um pouco mais do terceiro setor, eu comecei a me apaixonar por terceiro setor. Eu era professor de controladoria e fui de teoria de contabilidade também no programa. E eu hoje estou apaixonado e casado com o terceiro setor. Porque o clube de futebol ele faz parte do terceiro setor. E as pessoas, às vezes, não percebem que o terceiro setor está presente na nossa vida em várias circunstâncias. Eu, com certeza, falaria 15 tipos de relacionamento que eu tenho com o terceiro setor. Mas, no mínimo, 15 tipos. No mínimo. O próprio Paraná Clube seria um. Né? Sou membro do Conselho Fiscal de DOR, de CIE, Lactec e outras instituições que são do terceiro setor. Então, o clube ele tem essa legislação do terceiro setor. Né? E isso aí abre um espaço enorme para o contador, para o auditor
para o controle, para o diretor financeiro e assim por diante. Ou seja, quando o senhor está falando de futebol no evento da contabilidade, é porque nós temos muito a ver com o clube de futebol. E lembrei que eu tenho uma teoria que eu digo que o problema do clube é o simpatizante. O simpatizante é uma desgraça para o clube. Eu ando muito com camisa de futebol do Paraná Clube, né? Bonezinho, então eu saio na rua, ei, Paranista, ô Paraná, vamos ganhar hoje. Eu digo, nossa, como o Paraná Clube tem uma torcida grande. Não é torcida, é simpatizante. Simpatizante não compra camisa, não compra boné, ele não é sócio, ele não vai no estádio, ele não contribui em nada com o clube, ele simplesmente é simpatizante. E o clube que vive de simpatizante vai à falência. O clube precisa ter torcedor. Tem um agravante, né, que o simpatizante não contribui, mas muitas vezes está na flauta, está na corneta ou na cobrança, né? Então, na hora de cobrar, ele faz, mas na hora de contribuir, ele não participa, né? Aí o clube quer ter um estádio para 40, 50 mil pessoas, contando torcedores e simpatizantes. O torcedor vai em um jogo. Né? Lembra que nós surramos do Internacional aqui no campo do Atlético, com 40 mil pessoas, 40 mil torcedores do Paraná Clube? Tinha 5 mil torcedores do Paraná Clube e 35 mil simpatizantes, mas eles não voltam a segunda vez. Né? Então, complica. Então, realmente, eu acho que você conseguiu alinhar bem futebol e balanço do clube de futebol, né? O ativo, a formação do atleta, os custos de formação de atleta para ser reconhecido depois, quando houver a venda do direito federativo do jogador, você comparar os dois e ver se você teve um lucro ou prejuízo. Né? Essa parte ali, eu acho que de ser como um ativo, achei fantástica essa tua colocação, né? Mas, realmente, nós poderíamos falar aí até amanhã cedo sobre futebol, porque a gente gosta disso, mas não gosta só como professor. Eu tenho esse olhar clínico, né, do pesquisador, do professor, né, de alguém que pode contribuir dentro do balanço do clube, né, para a melhoria do clube. Então, esse é o nosso papel enquanto formador. Agora, nós temos aí várias perguntas, né? E a primeira pergunta que me aparece aqui veio lá dos Estados Unidos já. Né? Então, nós temos um professor Scarpim, teu velho conhecido, né? Ele pergunta o seguinte: qual o cenário dos clubes e da profissão para 2030? O Scarpim, acho que ele já passou 2020, então ele está em 2030. Né? Na verdade, 2020 está todo mundo torcendo que termine, né? Eu acho que até o próprio Trump deve estar torcendo que termine 2020, né? E realmente é desafiador. Eu acho que a profissão contábil vai passar por uma mudança significativa e eu tenho a tese de que muita gente diz, olha, houve mudanças importantes com a história da pandemia, do trabalho remoto, etc. Na verdade, eu trabalho com educação remota ou com trabalho remoto desde 2006. Eu fui pioneiro na nossa universidade, em trabalho em EAD, por exemplo, e coisa do gênero. Então, eu acho que, na verdade, a pandemia, ela absolutamente mudou, ela praticamente só acelerou coisas que já eram óbvios, né? A gente fica se perguntando, às vezes, se tem muito sentido, por exemplo, às vezes um aluno se deslocar 500, 600 quilômetros para conversar uma hora com o orientador, né? Ou uma coisa do gênero, ou como a gente muitas vezes fazia, principalmente de Minters e Dinters e coisa do gênero, o aluno às vezes atravessa o país para participar de uma banca, né? Então a gente tem que se perguntar até que ponto isso ainda é justificável. Fala quem o Scarpim sabe, porque nós participamos de várias bancas de forma conjunta, fisicamente, né? E eu sou um fã disso porque eu acho que a banca tem um ganho intangível, que é a troca com o antes, durante e o depois da banca, com os colegas, com os alunos e tal, que é muito salutar, que é muito proveitoso. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente hoje a gente fica se perguntando por que a gente não pensou nisso antes, tá? E eu, particularmente, inclusive, pensava, durante algum tempo na universidade, eu cheguei a ser criticado porque muitas vezes fazia orientações com os alunos, ou por Skype, ou por e-mail, ou por chat, alguma coisa do gênero, para evitar deslocamentos desnecessários. E hoje isso passou a ser
não um defeito, entre aspas, mas passou a ser uma virtude, saber fazer isso, poder e conseguir conviver com essas tecnologias digitais, né? Então, eu acho que tu tens que pensar realmente na profissão, né, contábil, de uma forma geral, considerando todos esses aspectos do trabalho remoto, né? Então, daqui a pouco isso vai exigir que o contador, por exemplo, seja mais flexível e talvez até possa, em parte, até reduzir o mercado por contador, porque daqui a pouco não vai mais ser necessário ter um contador por entidade, mas como ele vai trabalhar remotamente, por exemplo, em muitos casos, ele pode atender mais de uma entidade, né, como os escritórios de contabilidade já fazem hoje. Acho que tem esse aspecto. Então, a profissão contábil, como ela cada vez está mais impactada por elementos de automação, e o online não deixa de ser, de uma certa forma, automação, eu acho que ela vai sofrer um impacto significativo. Mas, diferente do que muita gente pensa, eu acho que ele vai ser positivo, porque ele vai passar a exigir do contador uma qualificação muito maior para pensar a contabilidade, estruturar a contabilidade e fazer avaliações mais profundas, e não simplesmente fazer escrituração, débito, crédito, passivo. Então, isso os sistemas hoje cada vez fazem de forma mais automática. Tá? Até pouco tempo atrás, e eu me recordo no primeiro emprego, professor Pacheco, que eu tive, que tinha aquelas enormes máquinas manuais de escrever para fazer slip, né? Se fazia slip em máquina, tinha uma pessoa, nós tínhamos uma empresa que eu trabalhava, que era uma construtora, nós éramos 7 pessoas no escritório, tinha uma pessoa só para ficar fazendo a tal da slipagem. Imagina, passava o dia inteiro fazendo isso, né? E muita gente considerava, até pouco tempo atrás, inclusive tinha gente, profissionais da contabilidade, que consideravam isso uma tarefa nobre. Isso é uma tarefa absolutamente automática, simples, regular. Então, não é, o contador tem que parar de, muitas vezes, pensar pequeno. Eu acho que essa oportunidade do contador de mostrar o seu valor trabalhando com um aspecto mais analítico, com big data, com inteligência artificial, com previsão, com simulações, etc., essa é uma oportunidade enorme para o contador mostrar a importância da sua profissão e o quanto ele pode contribuir. Então, eu sou um pouco otimista em relação a isso, eu acho que o contador vai sair desse momento e desse período de transição maior do que ele entrou. Não sou daqueles que se associa à ideia de que a contabilidade vai acabar com a inteligência, né, com a ideia da inteligência artificial, machine learning, ou com o grau de automação que a gente vai ter. Acho que não, acho que muda o papel dele, e ele para de se preocupar com coisas pequenas, que ele era obrigado, por necessidade, por falta de recurso, de fazer, e aí ele começa a se preocupar com coisas mais importantes. Isso vai, eu acho, nobilizar mais a profissão. Eu sou otimista em relação a isso. Quanto aos clubes, esse processo de evolução, ele é muito lento. Muitos dos problemas que a gente vê hoje presente nos clubes não são muito diferentes dos problemas que tinham nos anos 80. O que está acontecendo é que isso tudo está mais visível, né? Nos anos 70, 80, para quem começou a acompanhar futebol mais par e passo, né? A primeira vez que eu entrei no antigo Olímpico Monumental foi para assistir um Grêmio e Vasco em 1977, né? A gente tinha 2 câmeras quase preto e branco para marcar o jogo. Hoje, um jogo normal do Campeonato Brasileiro, não precisa ser decisão nem nada, um jogo normal do Campeonato Brasileiro tem 24 câmeras em HD. 24 câmeras em HD. Até o ano passado, a gente tentou, a Conmebol passou Libertadores em Facebook. Foi uma tragédia. Eu assisti esse ano o Libertadores em Facebook como se estivesse assistindo na televisão, sequer tinha delay. Porque o delay, né, normalmente vem no celular, né? Sempre tem um amigo corneta no celular, né? Para fazer a flauta, para fazer a corneta. Então, o celular ia hoje com o Facebook em tempo real. Na verdade, em tempo real. O delay é muito pequeno. Então, a tecnologia hoje que tem mudou muito, mas os problemas continuam sendo o mesmo. A gente parou de reclamar do árbitro, parou de xingar o árbitro de ladrão e agora a gente chama o VAR de ladrão. Né? Então, mas os problemas continuam sendo os mesmos. A diferença
E aí o meu aspecto positivo que eu vejo, meu otimismo, é que como as coisas estão mais visíveis para todos, os clubes vão ser obrigados, vão ser cobrados por ter uma postura mais responsável, né? Os próprios clubes, no próprio Grêmio, até pouco tempo atrás, falar em governança ou tu era um teórico, ou tu era um recalcado que tu queria só impedir os outros de trabalhar, ou se é casuísmo porque não é o teu grupo que está no poder e tal, etc. Hoje, nós temos... Talvez nós tenhamos perdido o sinal do professor Dil, mas eu concordo em número e grau do que ele estava falando a respeito de alterações que vieram para ficar, né? Só vai haver melhorias se nós adotarmos aí a tecnologia a favor daquilo que nós fazemos, né? Eu também sou do tempo que o contador usava gelatina para fazer cópia do balanço, né? Então, era uma atividade, era um artesão. E tinha que ter conhecimento para fazer aquilo, não era simplesmente fazer, né? Tinha que ter todo um conhecimento prático, de artesão mesmo, para poder realizar essa atividade. Então, eu agradeço ao professor Scarpim, que deu um gancho excelente aí para o professor Dil falar aí sobre os avanços que vão ocorrer no futuro, né? Futuro que eu digo é agora, né? Nós temos os instrumentos que o professor Dil estava falando já estavam à nossa disposição. Nós é que não utilizávamos. Então, nós precisamos agora conhecer um pouco mais do instrumental que nós temos, das tecnologias que estão à nossa disposição e utilizarmos, né? Tinha uma pergunta do Yuri Gregório sobre impairment, né? E o professor Eliseu Martins deu uma aula para nós sensacional na última quarta-feira, né, parece, sobre impairment. Então, realmente, esses direitos federativos que os clubes registrarem aí nos seus ativos, eles vão ser passíveis, né, de serem avaliados a cada balanço. E quando o jogador começa a fazer muitos gols, começa a ter um nome mais destacado no cenário nacional e internacional, ele acaba tendo mais valor, né? O senhor Dil estava falando, estava concluindo o que o senhor estava falando a respeito de usar tecnologias, né? E tinha uma pergunta agora do Yuri Jerônimo a respeito do impairment, né, que o professor Eliseu Martins nos deu uma aula na última palestra desse evento. Se o senhor quiser também, eu fiz algumas considerações iniciais sobre isso, mas se o senhor quiser também responder a pergunta do Yuri Jerônimo, né, do seu ponto de vista, eu agradeceria. Bom, obrigado, Yuri, pela pergunta, professor Pacheco. Eu tinha um probleminha aqui, já voltamos. A questão do impairment é como para outros ativos, né? Vai ter que justificar o impairment. Muitas vezes é uma situação mais ou menos fácil, por exemplo, porque o jogador, por exemplo, tem uma lesão incontornável, então tu tem uma justificativa muito clara, né? Você tem uma justificativa muito clara para aquela questão do impairment. Hoje já existe uma série de sites, referências que podem ser usadas para reavaliar valores de jogadores. Por exemplo, o mais conhecido é o Transfer Market, né? Naquele site, né, é possível que você verifique o valor atual de mercado do jogador. Se houver uma diferença significativa, vai ter uma base, né, uma referência pelo menos justificável para explicar esse impairment, né? Ou pode acontecer às vezes, por exemplo, também pode acontecer você tem a compra de um jogador, investiu 10 milhões de jogador e acaba vendendo ele por 5 milhões. A diferença entre o espera vender, então, a diferença entre um e outro vai mostrar claramente uma perda de valor que pode ser lançado como perda também, né? Ok. Bom, temos uma nova pergunta do Gerdônio. Onde se enquadra a parte financeira nos sites de apostas esportivas que movimenta milhões? Nós temos visto aí alguma publicidade, alguma propaganda a respeito desses sites esportivos, né? Então, realmente, o Gerdônio está com bastante razão. E os clubes? Como é que eles ficam nessa? Fora a Caixa Econômica, né? Com as locos, né? Que faturam também milhões e milhões, né? De forma os clubes são beneficiados com isso?
Os clubes, alguns têm até anunciado aí, Sporting Bet e outros, tal, tem alguns clubes, inclusive, um patrocínio, né, como diriam os portugueses, na camisola, né, mas os clubes não têm benefício direto pelos sites de aposta, né, não são beneficiados. Eu acho que seria bastante justificável, já que os clubes estão sendo usados, né, como era antigamente a loteria esportiva, e imagino que ainda seja, mas na verdade o valor é pequeno, ou o Time Mania também são valores muito pequenos, não foi feito um investimento significativo para viabilizar isso como interesse, né? No início lá do Time Mania, por exemplo, fizeram uma campanha com o Pelé no primeiro ano e só acabou, não teve mais nada de investimento, e eu acompanhei um pouco esse processo, porque eu ficava me perguntando por que não bota uma banquinha, né, de bilhetes da Time Mania, ou qualquer que seja, na entrada do estádio. O cara já vem meio, né, chumbado lá, porque achou todas as latinhas de cerveja na volta do estádio, e a maioria parte, o que eu brinco com o pessoal, né, o que o pessoal não vê dentro do estádio, vê fora do estádio, né, é bem importante isso. Eu acompanho bastante aqui os clubes gaúchos, eu moro até, o trajeto para minha casa passa pelo estádio do Internacional, e a gente vê, assim, aquele amontoamento, e eu já tive em outros estádios, mas como o Grêmio, com churrasco, com o pessoal churrasqueiro em volta do estádio, desde cedo da manhã, na decisão da Copa do Brasil em 2016, que era um dia de semana, tinha gente pronto às 11 horas da manhã, começando churrasco e bebendo, né? Então o cara já entra meio torto no estádio, passa numa banquinha, já compra meia dúzia de Time Mania. Eu sempre me perguntava, por que não aproveitar isso, né? E aí houve uma enorme dificuldade com as agências lotéricas, porque se consideram exclusivos para vender o Time Mania e tal. Então tem uma série de interesses que são difíceis de compatibilizar. Mas eu vejo com bons olhos, por exemplo, se a legislação previsse que os clubes têm que... porque o nome dos clubes está sendo utilizado nesse tipo de situação. É inviável fazer isso em qualquer boteco, né? É difícil, mas para os grandes sites, tipo esses, Sporting Bet e outros, dá para fazer, né? Eu tive fazendo no primeiro semestre o meu pós-doutorado em Málaga, na Universidade de Málaga, na Espanha, né, no meio da pandemia, 70 dias confinado em casa, mas uma coisa que me chamou muita atenção era vários bares de apostas, bares pubs que o pessoal vai para assistir os jogos em grandes telões, aquelas coisas que a gente vê em filme, né, grandes telões, e fazer apostas enquanto estão, né, tomando uma cervejinha, um vinhozinho, ou lá tomam muito vermute, tomando seu vermutezinho, né, cuidando do jogo e fazendo as suas apostas. Então, dentro das próprias casas de apostas, né, que algumas funcionando, tinha uma próximo do apartamento que eu residi, que funcionava 24 horas por dia, né, então podia apostar em qualquer competição no mundo inteiro, seja NBA, NFL, o futebol, hóquei australiano, rugby irlandês, o que você quisesse, tinha disponível para apostar e, ao mesmo tempo, consumir produtos dentro desses lugares. Então, a gente, na verdade, em relação a sites de apostas, né, e apostas de forma geral, a gente tem uma certa hipocrisia aqui no Brasil, né? Os cassinos são proibidos, mas as loterias são oficiais, né? Então, embora, claro, os cassinos, a gente sabe, pelas experiências na maior parte do mundo, estão frequentemente associados com máfias financeiras e máfias de drogas, né? Mas, enfim, eu acho que em algum momento a gente vai ter que repensar isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Porque a realidade está se impondo, porque hoje o sujeito pode apostar em qualquer lugar do mundo, né? Mesmo sendo brasileiro, ele pode apostar num site estrangeiro, não há nada que impeça. Nós temos aí uma pergunta, Tatiane Marques, né? Os direitos sobre os atletas são contabilizados pelo valor justo? Essa é uma pergunta extremamente feliz, Tatiane, te agradeço, né? Porque isso muitas vezes acaba acontecendo um problema da norma em si, que procurou a melhor solução, mas ela nunca vai ser perfeita. Eu sou daqueles que acha que a contabilidade não deve buscar aquele quantidade enorme de subterfúgios para tentar equiparar
o valor patrimonial de um bem, de um ativo qualquer, ou da empresa como um todo, ao valor de mercado. Isso é impossível, são critérios diferentes, né? Sem contar que o valor de mercado, frequentemente, ele usa uma coisa que é expectativa, não tem como medir expectativa, né? Ou, às vezes, até uma questão de especulação que pode até não ser exatamente uma coisa limpa, né? Pode haver até inside information, manipulação de informações para gerar uma expectativa, e é muito difícil de avaliar isso contabilmente. Eu acho que a contabilidade deveria se focar realmente em discutir a entidade, os ativos pelo valor patrimonial. Dito isso, né, em geral, os clubes, sim, eles têm interesse em contabilizar os atletas pelo valor justo, mas veja, é o valor de custo na formação dos atletas, né? E o que acontece? É claro que vai haver atletas que eu não vou conseguir vender por um valor muito maior do que o seu custo. Alguns ficam pelo caminho. Só para ter uma noção, a gente tem no Grêmio, historicamente, aproveitado em torno de 2 ou 3 atletas por ano no elenco profissional. Considerando que a categoria anterior, 2 anos anteriores, são 25 atletas, então se eu estou aproveitando 3, tem 9 atletas por ano que eu não estou aproveitando. Ou que são vendidos, ou que simplesmente desistem de jogar profissionalmente. Eu tenho vários conhecidos, inclusive conselheiros do Grêmio, que jogaram na escolinha, jogaram até categoria de base, chegaram às vezes até a participar do profissional e acabaram desistindo. Vários amigos nessa situação. Então, esses aí, por exemplo, vai ser uma perda, né? Eu investi durante vários anos nele. A gente tem uma expectativa, uma estimativa a mais, mas eu vou dar números muito aproximados, tá, Tatiane, para tentar te ajudar na resposta. A gente tem uma estimativa que mais ou menos o desenvolvimento de um atleta, desde a escolinha, 12 anos, até entrar no grupo profissional com 20, 21 anos, custa em torno de R$500 mil, um atleta, tá? Então, eu vou registrar esse atleta por R$500 mil, em média, tá? Agora, imagina o seguinte, pega uma situação, e aí muita gente diz assim, pô, mas R$500 mil, vocês venderam o Arthur por 180 milhões. É verdade, vendemos o Arthur por 180 milhões. Então, imagina se os clubes tivessem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, né? O garoto foi registrado por R$500 mil no seu primeiro contrato, né? E ele assinou um contrato e depois o contrato dele foi vendido por 180 milhões. O mesmo jogador que o Grêmio tem um projeto aqui chamado Projeto Lapidar, que pega jogadores semi-prontos, tipo o Alisson, o Luan, quando veio para o Grêmio, e outros, que já vem com valor melhor, 2 milhões, 3 milhões, e depois vende esse jogador. Por exemplo, o Luan foi vendido para o Corinthians por 25 milhões, e ele custou para o Grêmio aqui 2, 3 milhões quando o Grêmio comprou. Então, mesmo, e isso num momento que já não estava bem. Mas veja, ele teve o Grêmio teve um ganho sobre o atleta, mesmo que se desconte os custos e tal, um ganho de 22, 23 milhões sobre o atleta. Então, às vezes vai dar essa impressão, né, de que, puxa, não, isso aí alguém disfarçou porque vai ter algum ganho. Então, não, na verdade, o que a gente tem para realmente registrar o atleta pela formação é o valor esse que foi gasto nele. Se depois ele é vendido, né, os direitos federativos dele são vendidos por um valor muito maior, um valor exorbitante, obviamente tem todo esse ganho. É por isso que muitas vezes essa questão de avaliar simplesmente o superávit ou o déficit dos clubes ao final do período é extremamente enganosa para quem não conhece. A gente tem que olhar, o principal indicador que a gente usa hoje, por exemplo, do Grêmio, tem alguns clubes fazendo isso também, é o EBITDA, né? Se o EBITDA é positivo, significa que nós estamos gerindo bem o clube. Muito bem. Agradecemos, professora Tatiane. Ela já fez uma pergunta que dá um belíssimo estudo de caso. Nós estamos no nosso horário, era 1h20, a gente já extrapolou um pouco, e com certeza as 550 perguntas que estão aí no chat vão ter que ser respondidas outra hora para o professor Dil. Realmente, o futebol encanta, né? E quando o contador vê as opções, as alternativas, as oportunidades que ele tem dentro da área do terceiro setor, mais específico, de uma forma de futebol, ele fica encantado, né? Tem todo um universo aí que precisa ser descoberto e pesquisado, tanto pelos nossos alunos como nos TCCs, né, como nos programas de pós-graduação. Então, da minha parte, eu acho que seriam essas perguntas, Gil, e volto para a professora Edilise para ela fazer a finalização. Muito obrigado. Satisfação em rever. Eu que agradeço, professor Pacheco, um prazer lhe rever, mesmo que virtualmente, né, que remotamente. Igualmente.
Agradeço ao professor Dr. Carlos Alberto Dil pela excelente palestra, foi ótimo. Ao professor Dr. Vicente Pacheco pela ótima moderação deste evento. Muito obrigada em nome da comissão organizadora. Eu gostaria de passar a palavra mais uma vez, rapidamente, ao professor Dr. Carlos Alberto Dil, para suas considerações finais, seu fechamento. Fique à vontade, professor. Tá bom, muito obrigado, professora Annelise, e também o professor Henrique, que me fez o convite mais diretamente, a comissão organizadora. Quero também agradecer ao pessoal de apoio aí, que fez uma excelente manipulação das imagens, ficou muito fácil, muito prático. Eu até já tinha trabalhado com essa plataforma, mas eu achei que o pessoal foi extremamente competente, então, por favor, passa também para eles o meu agradecimento. E, professor Pacheco, pena que a gente não pode encerrar essa palestra como aquelas outros ciclos de palestras que nós fizemos em 2014, né? Que a gente normalmente encerrava numa churrascaria ou então numa pizzaria, né? E podia continuar conversando e tomar mais um chopinho. Mas, com certeza, a gente vai ter a oportunidade de nos reencontrar e poder, de repente, continuar essa conversa pessoalmente. Eu agradeço muito ao convite da Universidade Federal do Paraná e na pessoa dos organizadores, e realmente, como o professor Pacheco disse, se nos deixarem, a gente passa o resto da noite falando aqui, porque o tema é apaixonante. Na sequência, passo a palavra, então, ao professor Dr. Vicente Pacheco, para suas considerações. Entendi, você falou tudo, né? Eu estava lembrando de uma palestra que nós fizemos lá no Fonte Nova, em Salvador, e tinha toda uma estrutura, né, dentro do clube para casamento, para recepções, para formatura, para palestra, ou seja, junto com o futebol, né, tinha uma plataforma de serviços, que com certeza dava uma boa arrecadação também para o proprietário, não sei se é o Bahia, se é o Estado que é o dono. O AS, né? O AS. Mas eu fiquei encantado com aquela estrutura. Eu acho que aqui em Curitiba o Atlético deve ter também alguma estrutura dentro do seu estádio lá que permita esse tipo de arrecadação. Então, os clubes eles têm várias fontes, né, para obter receitas, e cabe ao contador, né, propiciar instrumentos, propiciar pesquisas que possam fazer com que esses clubes registrem esses valores. É como você falou, né? Usa o nome do clube para fazer uma aposta. Se o clube tiver um copyright, ele tem direito a receber aquilo lá, né? De alguma forma, ele tem direito. O Grêmio Porto Alegrense é uma empresa, tem um CNPJ, tem um copyright, e se alguém utilizar de uma forma indevida, vai ser processado, né? Então, tem muito para ser feito em futebol. Aprendi novamente hoje com você muitas coisas, né? Uns parabéns. E, professora Annelise, que satisfação poder ver essa turma jovem aí, né? Esse pessoal hoje que tudo com 28 anos, 30 anos, já são doutores, né? E dão shows, né? Shows, né? Usando a tecnologia. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, Dil, e para você também, Annelise, Henrique e os demais membros da comissão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Agradeço mais uma vez em nome da comissão. Ficamos muito, muito felizes com a participação de ambos os professores no nosso evento. Bom, a partir de agora está disponível em nosso chat o link para o formulário de confirmação de presença. Logo, na sequência, disponibilizaremos em nossa tela o código a ser preenchido neste formulário, os quais ficarão disponíveis pelo tempo de 10 minutos. Também aproveito para convidá-los a acompanhar a próxima palestra da Jornada de Estudos Avançados em Contabilidade da UFPR, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 10 de novembro, às 19 horas, com o Marcelo Azevedo, CFO do Grupo Boticário. Bom, por problemas técnicos no canal original, nossa live de hoje ocorreu nesse canal. Confirmaremos aos inscritos por e-mail e também nas redes sociais o canal em que ocorrerá a nossa próxima sessão, ok? Em nome da comissão organizadora e do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis da UFPR, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.